Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Olho nos Dividendos. Felipe por aqui, espero que todos estejam muito bem nesse início de 2025. Momento de transferência de renda do mercado, nós vamos falar sobre isso. Hoje Vale, né, perdendo aí a baixa a mínima dos 52 semanas em relação a 2024 e também ficando cada vez mais próximo dos R$ 50. Hoje, um grande vendedor através do banco de investimento JP Morgan, acredito eu que seja a Cosan, se desfazendo de Vale, na minha avaliação, mas nós tivemos um grande vendedor hoje líquido em Vale, tá? Abaixo dos 50 já é realidade, faca caindo, então nós vamos falar sobre isso. Small caps vão começar a pagar dividendos mensais, nós vamos falar também sobre essa perspectiva das small caps passarem a pagar um dividendo mensal em 2025, para tentar atrair aí determinados investidores. Além disso, o Banco do Brasil pode surpreender pensando em quarto trimestre. Então, hoje, um pregão marcado por algumas altas, uma certa recuperação do real frente ao dólar, né? Então, o dólar em queda hoje frente ao real. Nós tivemos o Banco Central atuando novamente, mas hoje alguns ativos em alta. É o caso de Semin 3, acima dos R$ 5. Claro que isso daqui pode ser devolvido amanhã. Banco do Brasil acima dos 24, que também pode ser devolvido amanhã. ISA Energia 2,62% de alta, 23,14. Iranino 6,64, 2,79 de alta. BB Seguros acima dos R$ 36, enquanto o Vale ficou nos R$ 51,61, marcado pela maior queda aí entre os ativos de destaque, né? Então, nós vamos falar sobre a Vale. É importante mencionar que as companhias small caps estão promovendo aí o pagamento de dividendos mensais. São 4 companhias que têm essa intenção e são de setores não tradicionais e interpretam que é um momento para testar nessa remuneração mensal. Pelo menos foi a expectativa dos diretores financeiros dessas companhias. Uma dessas companhias é a Vulcabras, né, a tradicional fabricadora da marca Mizuno aqui no país, né? Então, até o mês de dezembro deve entregar 0,12 por ação mensal em dividendos, tá? A outra é a Alus ALOS3, que pretende distribuir 50% do fluxo de caixa operacional em pagamentos mensais. A outra é a JHSF 003 por ação até março de 2025 e né, também a incorporadora Mitre MTRE3 com pagamento até março também de 2025 com confirmação de valores, tá? A questão aqui é, nós temos juros altos no momento e as small caps sangrando no curto prazo, tá? Dessas aqui, só a Vulcabras teve uma certa alta nos últimos anos, pensando né, aí em valorização real, porém, é um ativo ainda que não tem aquela adaptação do mercado, né, em relação aos acionistas e também esses setores em período de crise conseguem aí a passar por momentos mais difíceis em relação às outras companhias, como por exemplo setor financeiro, setor de combustível, setor de energia, né, setor também de seguros, saneamento, são setores mais resilientes do que esses setores, industrial, de incorporação e etc. Tá? Então, aí a iniciativa dessas small caps, vamos acompanhando de perto, porque nós temos também um outro fator. Recompra de ações disparam com bolsa drenada por juro alto. 54 empresas com programa de ações anunciados e ativos, sendo o maior número desde lá da baixa de 2008, né? Então, aí nós temos um forte programa de recompra de ações entre as companhias listadas. E esse é um sinal, na minha avaliação, de 2 fatores, tá? O primeiro é que nos institucionais e os grandes, né, os tubarões não querem aí bolsa no curto prazo, tá? Pensando aí no fundo de previdência, até mesmo o investidor gringo teve saída líquida no ano passado e tudo mais. Porém, o segundo fator é que as companhias, né, estão aí, primeiro, pensando na sua capitalização, ou seja, podem utilizar claramente dessas recompras para
no futuro revender essas ações a um preço mais caro, se são companhias essas que dificilmente terão aí um OPA, ou também, né, a questão do controlador fazer aquele dever de casa no momento em que, né, a bolsa tem essa certa queda, você faz essa compra e, se continuar a posteriori de quedas, você faz o OPA, tá? E nesse sentido, eu acho que cabe ao investidor saber filtrar muito bem o que é de qualidade, o que é permanente e o que é passageiro, e aproveitar também, né, aí esses anúncios de compras que são feitos de maneira oficial pelas companhias para também dar um gás a mais nos seus aportes, tá? As principais compras são marcadas pelo BTG, a própria B3, Cosan, Ambev, entre outros ativos que possuem aí programa de recompra lançado, tá? No ano passado, a BB Seguros também lançou o seu, a própria CSN Mineração também tem programa de recompra em aberto. Então, você tem, né, essa queda do Ibovespa no ano passado, você também deve ter um aumento do pagamento de dividendos para a remuneração dessas ações que são canceladas na tesouraria dessas companhias, tá? Então, outro fator que chama atenção. E agora nós vamos falar sobre a Vale, nos 52 e 56, se você pegar lá desde os 63, 64, dá mais de 17% de queda de novembro para cá, tá? É uma queda muito rápida e muito forte, tá? E isso mostrando, né, um pouco do que os mercados têm atuado, né? Os agentes de mercado têm atuado, né? Uma queda que começou lá no início do ano de 2024 de maneira gradual, lenta, e depois pegou uma tração ali na reta final de 2024. Chegou a recuperar em alguns momentos de 2024 o patamar até dos R$ 70, pagou dividendos, porém quedas mais fortes nessa reta final e início de 2025. É importante lembrar que hoje, né, tem alguns números interessantes, nós vamos falar de preço-teto comparativo de cenário. Acho que é importante, quando você pega um ativo caindo e parece não ter fundo, é importante dar uma olhada nesses cenários, quais cenários seriam aí necessários em relação ao que fazer, né? Hoje, agora olhando para comparação com outras companhias do setor, hoje a Vale ela negocia abaixo do valor de patrimônio. Hoje a Vale ela já negocia também com EV/EBITDA em 3,91 vezes, e ela já negocia também, né, aí com EV/EBIT na casa de 4,49 vezes, sendo que, né, o caixa líquido da companhia nos últimos 12 meses foi na casa de 6 bilhões de reais, tá? Então ela entregou o forte caixa para os seus acionistas e, né, é uma companhia que gera muito caixa, não precisa nem aqui ficar falando das suas qualidades. Falar sobre minério, acho que é fácil de ficar falando em relação a preço. Mas o que fazer, né? Preço teto da Vale. Então, para você que tem Vale, ou colocou na carteira, ou estuda colocar na carteira, é sempre bom também focar em relação a cenário ruim, cenário mais pessimista. O mercado para 2025 projeta um dividendo por ação na casa de 5,97 por ação, sendo, né, do lucro líquido distribuído 65% aos acionistas. Aí o que eu tracei? Eu tracei um dividendo por ação com cenário ruim, nos 4,47, que daria aí 25% inferior ao que é traçado por ação em relação ao consenso de mercado, tá? Aí aqui, né, no cenário ruim, para garantir ali no mínimo 6% de dividendo yield, nós estaremos falando de um preço teto de R$ 74,50. Para garantir ali na casa de 10%, R$ 44,70. E se a coisa ficar muito feia, né, ali nos 37,25, você teria aí algo próximo de 12% de dividendo yield, num cenário muito ruim de dividendos na casa de 4,47 por ação aos acionistas. Então, eu faria isso, tá? É o que eu estou interpretando nesse momento para começar aportes maiores, para acelerar, né, esses aportes. Então, claro que abaixo dos R$ 50 também já é muito interessante, abaixo dos 60. Se já era interessante abaixo dos 60, dos 65, por que não seria mais interessante acompanhar de perto, né, abaixo aí dos R$ 50? Então, hoje, né, o minério de ferro teve mais quedas lá fora, mesmo assim aqui algumas companhias tiveram alta. É o caso da Semin, é o caso da Gerdau,
igual ao 4 ou GGBR4, mas na Vale, né, o mercado ele penaliza a Vale no curto prazo, porque acreditam que é a companhia que irá mais sofrer tanto com aquela indenização que começa a ser paga agora em 2025, como também com os preços do minério de ferro em Dalian, tá? Eu não acredito tanto nesse sofrimento ao ponto da companhia perder, digamos aí, 50%, 60% de receita em um único ano, tá? Pode acontecer? Pode acontecer, mas eu não acredito nisso, tá? Então, mais uma forma interpretativa do mercado em bater no papel ali, tá? Pegar ali uma certa queda seguida e continuar vendido, tá? Acredito eu que tem um grande agente do mercado. Esse agente em venda seria a Cosan, né, da posição que detinha, precisa de caixa, ou algum grande banco gringo fazendo essa venda aí no curto prazo, até porque é uma das companhias mais capitalizadas lá fora, tá? Em relação ao Banco do Brasil, nos 23,96, alguns dados importantes sobre crédito, né, lá do mês de novembro de 2024. O primeiro deles é uma certa queda na inadimplência dos 90 dias, tá? Então, no geral, no mercado de crédito no geral, esses são dados da Febraban, e uma certa alta no crescimento do crédito de novembro em relação à última medida de junho, né? Então, para o quarto trimestre, parece ter iniciado aí muito bem. Outro fator que é importante olhar, né? Aí a taxa de inadimplência para o crédito rural. Esse sim dobrou em relação ao novembro de 2023, praticamente, porém, né, aí com números parecidos com outubro de 2024, ou seja, não explodiu daquela maneira que nós tivemos a recuperação judicial de algumas empresas, tá? E outro fator, né, é uma queda nessa inadimplência das empresas, ao menos no sentimento de crédito, aqui na medida da Febraban, são dados oficiais dos bancos e tudo mais. Então, duas boas notícias aí, né? A queda da inadimplência do mercado do crédito no geral, aumento do crédito e também, né, das empresas terem aí podendo reverter talvez aí um resultado ruim em Banco do Brasil. E também, né, os bancos públicos sem a participação do BNDES mantendo o mercado, tá? O crescimento aí seria difícil, mas mantendo aí praticamente o mercado em relação ao mesmo período lá do ano passado, então se tornando meio que competitivo ali, muito com a participação do Banco do Brasil, tá? O Banco de Brasília acho que não teria tanto esse teor de crescimento, o Banco da Amazônia também é um banco de crescimento, mas não faz tanto peso como o Banco do Brasil, sendo mais uma boa notícia que pode surpreender. Em relação à Copasa, uma companhia de qualidade aí do saneamento de Minas Gerais, o ano passado ela foi muito penalizada, né, em relação àquele fator se teremos a privatização da CEMIG e da Copasa lá no estado de Minas Gerais. Na medida que vai chegando perto de 2026, claro, estamos iniciando 25, esse ano seria muito decisivo para o Zema, lá em Minas Gerais, tentar alguma coisa, tá? Por quê? Lembrando da época da Copel, né, quando foi realizada no Paraná, a popularidade do governo Ratinho era muito alta, tá? Então, para você tornar uma companhia, né, aí de capital privado, é necessário uma aprovação alta. Mesmo caso aconteceu agora com a Sabesp em São Paulo, caso aí que também o governador ele tem uma certa popularidade para conseguir nessa meio que privatização da companhia. No caso da Copasa, se está barato ou não, é importante também olhar que a queda dela é parecida com a Vale, né? É uma queda muito forte desde novembro para cá, paga bons dividendos. Hoje negocia a uma vez o que fatura, né? Negocia também a uma vez o valor de patrimônio, pagou aí mais de 3% de dividendo yield líquido pensando no ano de 2024, e negocia a 4 vezes EV/EBITDA com 6 vezes EV/EBIT e com uma liquidez corrente até que interessante, aí em 1,73 vezes, com um ROI de 17%, que também seria muito interessante. Há alguns dados de análise pensando em 2025, em que, né, a companhia pode entregar aí mais de 8% de dividendo yield e no mínimo 6% para os próximos 5 anos,
com um ROI aí de no mínimo 10% para os próximos 5 anos, sendo 14,9% para o ano de 2024. Então, uma companhia que eu estou acompanhando de perto, a Sanepar no setor me chama mais atenção, a própria CEMIG também eu estou acompanhando de perto, são empresas que estão no radar, são empresas de qualidade, que também pode representar aí a transferência de renda daqueles, né, que estão afoitos no curto prazo para os pacientes, pensando no longo prazo, são empresas de qualidade sim, tá? Lembrando que no último vídeo lá do canal Gerador de Riqueza, eu trouxe os aportes realizados no último pregão, e o foco, por enquanto, são em duas companhias que não é nenhuma novidade aqui para vocês. É Banco do Brasil e ISA-CETEP. Claro, né, são duas companhias de qualidade. A primeira deve anunciar dividendos agora, Banco do Brasil no mês de fevereiro, enquanto que ISA-CETEP, 3 anúncios de proventos já para esse início do ano de 2025, tá? No mais, pessoal, este é o vídeo, não representando uma recomendação de compra ou venda de ativos. Inscreva-se, compartilhe, curta, comente a sua opinião, o que você está fazendo em meio a tanta sangria no mercado, se está mais paciente, se planeja mais aportes no início ou no meio do ano, se está esperando aí algum outro dado. Então coloca aqui nos comentários, conto com a participação de vocês, mais bons aportes a todos vocês e até o